Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer aqui a presença de todos, né, em nome do nosso presidente do Conselho, doutor Eduardo Amaro, em nome do nosso diretor executivo, Antônio Brito, da minha colega de diretoria também, a Evelyn Tiburcio, e dizer que hoje é um dia para nós aqui que a gente vai trabalhar essa questão toda da reforma tributária. Apresento a vocês aqui o doutor Renato Nunes, o doutor Lucas Baltuco, que ambos são membros ali do escritório Machado Nunes, é o escritório que tem nos apoiado em toda essa caminhada referente aí à reforma tributária. Para vocês terem uma ideia, desde 2019, a ANAP vem trabalhando arduamente nos diálogos no Congresso Nacional, com o Ministério da Fazenda, com todas as áreas as quais debatiam a construção dessa reforma tributária que é tão necessária para o desenvolvimento do país. Adotamos um discurso que era um discurso muito prático, onde nós gostaríamos de ver a saúde tendo aí uma neutralidade tributária, não queríamos pagar nem mais nem menos do que pagamos hoje, uma excepcionalidade como setor, porque nós entendíamos que o setor saúde precisava ser visto de uma forma diferente e o reconhecimento da essencialidade do nosso setor, o reconhecimento esse que a própria Constituição já traz. Trabalhamos aí com mais de 290 reuniões com parlamentares, com todos os tomadores de decisão, né? E vimos, então, trabalhamos de alto tanto com a PEC 45 quanto a PEC 100, né? Caminhamos muito dentro do Congresso Nacional para construir aquilo que entendíamos que eram as bandeiras necessárias em defesa do setor. A PEC da reforma tributária foi aprovada no final do ano passado, né? Mas ainda assim ficaram algumas lacunas ali que precisavam ser preenchidas, né? Aí essas lacunas elas são preenchidas através dos projetos de lei complementar. Hoje nós estamos vendo aí tramitando o projeto de lei complementar número 68 de 2024, que é muito sobre isso, né? Sobre esse momento que a gente está hoje, que a gente vai conversar. Esse PLP 68 foi aprovado agora na Câmara, houve ali muitas mudanças, né? A gente tem ainda dúvidas e é por isso que nós estamos fazendo esse webinar aqui com todos vocês. Então, de antemão, eu quero dizer que isso aqui, esse é um webinar para ser interativo. Nós queremos muito ouvir as dúvidas de vocês. Ele vai funcionar da seguinte forma: o doutor Renato e o doutor Lucas farão uma apresentação breve, né, de onde estamos, né? Quais são as lacunas? A gente sabe que existem aí questões referentes a medicamentos, questões referentes a dispositivos médicos, planos de saúde, questões referentes à filantropia. Tudo isso a gente vai discutir aqui nesse webinar. Primeiramente, então, o doutor Renato e o doutor Lucas farão a apresentação e, posteriormente, pessoal, nós queremos a participação de vocês com perguntas no nosso chat. Vocês podem enviar as perguntas, as dúvidas, nós estamos aqui para ajudar vocês. A nossa intenção é que, ao final desse webinar, nós tenhamos aqui conseguido dialogar com vocês de uma forma que muitas das suas dúvidas sejam, então, aí serenadas e a gente possa estar trazendo para vocês respostas. Então, o meu muito obrigado. De antemão, já passo aí, doutor Renato Nunes, que a gente tem trabalhado essa caminhada dos últimos 5 anos aí, Câmara, Senado, Secretaria que tratou da reforma tributária, todas essas questões, todo o assessoramento de vocês foi muito importante. Eu já agradeço aí em nome da ANAP e passo a palavra para o senhor. Muito obrigado, Marco. Gostaria de agradecer à ANAP, aqui na pessoa do Dr. Eduardo Amaro, presidente do conselho, da diretoria, Antônio Brito, Marco Aurélio, Evelyn. Também não posso deixar de mencionar a Flávia Lopes, né, Marco, que nos acompanha aí nessa jornada, né? Muito bem lembrado, E o destacar o Marco trabalho da Flávia. Obrigado, é a Renato. dupla dinâmica lá do Congresso Nacional. E é uma alegria muito grande estar aqui, Marco, porque eu acho que o trabalho foi um trabalho hercúleo, vem sendo, né? Não acabou ainda e vitorioso, né? Até o momento. Queria parabenizar a ANAP, na sua pessoa, né? Que está aqui conosco, a estratégia, né? Que foi desenvolvida para se realizar o trabalho, depois a própria execução, como você mesmo mencionou, foram centenas, né, de reuniões, não foram dezenas, foram centenas. E é curioso, eu discuto muito no meio jurídico, eu transito aí por diversos grupos,
E as pessoas muitas vezes falam, Marco, veja só, né? Mas para saúde e educação é óbvio, né? Dar um tratamento diferenciado. Não precisava nem ter pedido. Foi, nossa, aquele ditado, né? O pessoal vê as pingas que tomamos, né? Mas não vê os tombos que levamos. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. O Lucas Barduco é meu sócio na área tributária, ele também vem nos acompanhando, ele que me ajuda a convencer o Marco, aí, às vezes com os números que a gente discute, etc. O Marco, como já é meu amigo, né? Aí ele, às vezes, ele fica meio desconfiado. O Lucas, ele é mais técnico ali com os números, etc. Então, eu acabo me fazendo aí da ajuda, eu uso da ajuda abuso, né, do Lucas para convencer o Marco e a gente vai seguindo aí o nosso caminho. As discussões sempre são muito produtivas, as provocações do Marco e de todos os integrantes da ANAP sempre contribuem para a gente melhorar os materiais e aperfeiçoar as simulações. Mas só vamos para a gente ficar alinhado, né, gente, na mesma página. Eu vou aqui, eu vou compartilhar uma apresentação, um guia, né, que nós preparamos. É guia mesmo, tá, gente? Aqui a ideia é fazer um debate mais livre. O Marco e eu nós já fizemos isso em outras oportunidades, é uma coisa bem dinâmica. Então, a apresentação é só para a gente ter um norte aí de como é que vai ser o nosso papo. Vocês estão vendo aí o modo apresentação, Marco? Perfeito. Então, só para a gente ficar aqui na mesma página, quando nós falamos em reforma tributária, gente, tem que tomar cuidado, porque o sistema tributário brasileiro, ele é muito amplo, né? Ele abrange aí diversos tributos. Nós temos aqui uma federação de 3 andares, né? Então, nós temos tributos da União, tributos dos estados, tributos dos municípios e do Distrito Federal e que acabam, essa tributação acaba sendo repartida, né? Tributação da renda, do patrimônio, e do consumo. Essa reforma tributária que a gente vem discutindo, ela trata preponderantemente do que nós denominamos de tributação do consumo. Há algumas regulações de tributação de patrimônio, vocês devem ter lido já no jornal aí questões relativas a IPTU, IPVA, ITCMD, mas o grande protagonista dessa reforma é a tributação do consumo. No Brasil, nós temos também dezenas de tributos sobre o consumo. Então, mas essa reforma não está tratando de tudo, ela está tratando dos principais, né, dos que mais pesam aí para os contribuintes, que são esses 5 que estão ilustrados aqui já nesse slide. Então, no âmbito federal, o que está sendo tratado nessa reforma? A COFINS, a contribuição ao PIS, né, que isso todo mundo conhece, né, são tributos que incidem sobre as receitas das pessoas jurídicas, e o IPI. O IPI tem uma peculiaridade que é uma parte dele está sendo aqui objeto dessa substituição, que eu comento aqui nesse funil, né, pela contribuição sobre bens e serviços, e uma outra parte pelo imposto seletivo. A gente não vai falar do imposto seletivo hoje para não perder o foco aqui, que é preponderantemente no setor hospitalar privado. Então, no âmbito federal, a gente vai ter a substituição da COFINS, da contribuição ao PIS e do IPI, em parte, pela contribuição sobre bens e serviços, a CBS, tá? E no âmbito dos entes subnacionais, nós temos aqui o ICMS, né? Esse é o maior tributo sobre o consumo que nós temos do Brasil, em termos de arrecadação e também em termos de complexidade, tá? É um tributo, é um imposto bastante complexo e fundamental, ele é um pilar fundamental aqui para as finanças dos estados. E juntamente com ele, nós temos o ISS também sendo substituído. O ISS é um imposto sobre serviços de qualquer natureza, ele é de competência municipal, tá? Então, lá nos anos 60, quando se fez a última grande reforma tributária no Brasil, lá em 1965, se repartiu, né, entre os entes subnacionais o tributo sobre o consumo entre o ICMS e o ISS. Nisso, o Brasil diferiu um pouco dos outros países que estavam implementando a tributação sobre o consumo, que eles unificam normalmente, né, a tributação sobre mercadorias e a tributação sobre serviços. O ICMS ele tem hoje uma tributação, vamos dizer assim, menos abrangente. Os serviços que estão sujeitos ao ICMS são somente os serviços de comunicação e os serviços de transporte intermunicipal e interestadual. O restante dos serviços, eles são tributados pelo ISS. Então, quando a gente vai na Argentina, por exemplo, aqui nosso vizinho, né,
eles têm um IVA também, só que eles não têm um IVA, vamos dizer assim, para as províncias e um outro para os municípios. Lá, o IVA, inclusive, é do governo central e ele unifica a tributação de mercadorias e serviços. Na União Europeia é a mesma coisa, nem em outros tantos países a gente vai ver esse modelo. Essa repartição ela é bem característica aqui do Brasil, né? Tem os seus problemas e tem algumas vantagens também, aí fica para uma outra oportunidade para a gente poder comentar. Então, o ICMS e o ISS vão dar lugar a um único imposto, que vai ser de competência compartilhada, o que é algo inédito também no Brasil, né? Nós não tivemos isso ainda na experiência recente brasileira. Duas categorias de pessoa política compartilhando a competência de um tributo. Então, nós vamos ter isso aqui por conta da reforma tributária, o imposto sobre bens e serviços. Quando a gente junta esses dois, é o tal do IVA dual, né, que tanto se noticia aí na imprensa. Aqui, só recapitulando um pouquinho, a ideia inicial, tanto na PEC 45 quanto na PEC 110, lá no comecinho, o Marco vai se lembrar, era fazer um IVA só, né? Era deixar esses cinco sendo substituídos por um único que seria de competência federal. Ah, isso gerou um atrito muito grande, né, com os estados e com os municípios, já que eles estão há 50 anos com competência para cobrar os seus próprios impostos. Né? Imagine depois de 50 anos, falar, não, agora fica tudo sendo da União. E a gente sabe, o Marco é craque nisso, né? Se ele quiser depois comentar um pouquinho como é que é essa questão de buscar recursos em Brasília, os municípios lá brigando, né? Os estados. Então, vocês imaginem aí o que deve ter provocado de sentimento entre os governadores e prefeitos. Então, para poder dar continuidade aqui nas discussões, foi repartido, né? Foi adotado esse modelo de IVA dual. Um pedaço ficou para a União e o outro pedaço para os estados e municípios. Nós temos essa figura é, sendo adotada mais recentemente no Canadá, né? E também na Índia. A diferença é que lá, os municípios no Canadá e na Índia, eles não têm o empoderamento que os municípios têm aqui no Brasil. Então, vai ser realmente uma experiência única no mundo, esse nosso IVA dual. Está todo mundo ansioso, né? Não somente aqui no Brasil, mas mundo afora, para saber como é que a coisa vai funcionar. Marco, Lucas, vocês querem comentar alguma coisa sobre esse aspecto ou vamos tocando? Não, acho que vamos tocando para a gente chegar mais no ponto da saúde, né? Até para Tá o bom, pessoal poder interagir, né, Renato? tá Se puder bom. dar uma. Então vamos lá. Então já colocamos todo mundo na mesma página, né? Vamos agora aqui os princípios e objetivos, falar bem rapidamente o que está se buscando com isso. A unificação vai ocorrer, não vai ocorrer uma unificação total, mas a gente vai ter uma redução aí do número de tributos, reduzir estupidamente, né, a quantidade de benefícios fiscais que nós temos dos tributos de consumo atuais, né? Então, no ICMS, isso a gente tem muita coisa, no PIS/COFINS, com a reforma, a própria Constituição estabelece lá o que pode ter de tratamento diferenciado, regime específico e beneficiado. Adotar o cálculo por fora, nós temos uma jabuticaba aqui no Brasil, né? Que esses tributos que eu mencionei anteriormente, com exceção do IPI, todos eles incidem sobre si próprios, é o tributo sobre tributo, imposto sobre imposto. Então, é o tal do cálculo por dentro, o que acaba elevando a carga tributária de uma maneira escondida, né? Então, quando a gente fala lá, por exemplo, em 18% de ICMS, na verdade vai para 20 e tantos por cento por conta dele incidir sobre si próprio, né? Nós temos aqui também a questão da neutralidade, ou seja, hoje, por conta, sobretudo, dos benefícios fiscais e também de acúmulo de créditos, né, a tomada de decisões negociais acaba sendo muito influenciada pela tributação de consumo. Aonde que eu vou instalar aqui o meu estabelecimento? Como é que eu vou organizar o meu negócio? A ideia é diminuir o peso, né, da questão tributária na tomada de decisão, ou seja, deixar a questão tributária o mais neutra possível para efeitos de tomada de decisão negocial. Uma alíquota única, que não tem, né, não é o que mas vai reduzir bastante a quantidade em relação ao que nós temos hoje. Não cumulatividade plena. Na saúde, a gente não está muito acostumado com a não cumulatividade, né, Marco? Porque o ISS é cumulativo. O PIS/COFINS para os hospitais, laboratórios e clínicas é cumulativo também. Mas quem trabalha com operação comercial, por exemplo, está muito acostumado, né, com essa questão da não cumulatividade. Hoje a gente tem muitos problemas e restrições na não cumulatividade. Então, a ideia com a reforma é deixar uma não cumulatividade
praticamente plena, né? Estão sendo derrubados aí muitas restrições a esse respeito. E um IVA com base ampla. Então, ele vai incidir sobre operações com caráter negocial em geral, envolvendo bens materiais e imateriais e serviços. E aqui a legislação que cuida disso diz, ó, aquilo que não puder ser conceituado como bem material e imaterial vai, por exclusão, ser conceituado como serviço. A ideia é abranger realmente tudo. Esse é um aspecto aqui bastante importante, que é a transição, tá, gente? A transição. Então, correndo tudo conforme aí o plano de voo traçado, a gente começa aqui a testar em 2026, com uma alíquota de 1%, sendo 0,1% de IBS e 0,9% de CBS. E não vai haver, vamos dizer assim, uma oneração propriamente dita, porque o contribuinte vai poder abater isso do PIS/COFINS. Então, ele só vai trocar as rubricas ali de recolhimento. Pode ser até que se dispense o recolhimento no caso aí de o contribuinte cumprir regularmente com as obrigações acessórias, isso vai ser definido ainda. Eu acho que 2000, aqui é um ponto essencial, sabe, Renato, para o nosso, para quem está nos assistindo, o setor saúde, começa em 2026, então, essa transição. E você acha que para o setor saúde essa transição fica completa até quando, mais ou menos? ela vai ficar completa em 2033, Ok. né? Vamos percorrer aqui rapidamente. 2027 a gente já tem aqui, já começa começa a pisar no acelerador, né? A gente vai ter extinção do PIS/COFINS, e a substituição desse tributo pela CBS. E aqui, vejam, gente, não tem uma substituição gradual, né, como a gente vai ver em seguida aqui por ISS e por ICMS. Vira a chave de uma vez em 2027. Aí, como é que vai ficar aquele residual ali de IBS? Vai continuar sendo cobrado a 0,1%, vai repartir aqui entre os estados e municípios. Vai entrar em vigor o imposto seletivo, e a gente vai zerar as alíquotas do IPI, exceto para os produtos que sejam fabricados na Zona Franca de Manaus. Isso aqui é para um mecanismo para preservar a atratividade da Zona Franca de Manaus. Isso foi discutido sobretudo no Senado, né, Marco? Isso. Então, 2029. Aí, então, 2028 a gente ainda não tem nada. E fica um ano ali realmente um pouco mais tranquilo para a gente se acostumando. 29 começa aqui o IBS. Então, a gente vai ter uma redução do ICMS e do ISS em 10% e um aumento do IBS, né, a essa mesma razão, de forma a compensar a perda de arrecadação com os outros dois tributos. Então, aqui a saúde já começa. Então, o ISS, Marco, vai começar a ser trocado pelo IBS em 2029. Então, ao longo de 2029, 2030, 2031 e 2032, a gente vai tendo a redução do ICMS e do ISS e um aumento do IBS. Até que em 2032, a carga de ICMS e de ISS vai corresponder a 60% do que a gente tem hoje. E a carga do IBS ela vai corresponder a 40% do que ela vai poder ser. Então, chegou em 2033, a gente tem a virada de chave completa, aí o setor da saúde, né, e todos os outros setores da economia mergulham por completo no novo regime. Nesse meio tempo, Marco, entre 2026 e 2032, a gente vai ter a convivência do sistema atual e esse sistema novo objeto dessa transição. Então, tem muito trabalho pela frente. O nosso setor ele vai talvez o grande exercício nessa transição é a questão dos créditos, né? Hoje a gente não absorve créditos de ICMS, a gente não absorve créditos sobre aquele material que é comprado, porque a gente paga sobre faturamento, bem dizer, né, Renato e Aí. Barduco, né? A gente vai ter agora esse sistema de crédito muito vivo dentro das empresas, né? Porque você vai receber o crédito e vai abater daquilo que vai pagar, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto, né, de diferenciação para o nosso setor. Exato, vai mudar bastante aí a rotina, né, dos departamentos fiscais, né? Então é uma mudança de paradigma. Bom, então aqui só rapidamente, tá? O campo de incidência, como eu disse, ele vai incidir sobre todo tipo de negócio aí que se exerça com caráter de exploração, né, mesmo de atividade, como business, né? Então alienação, locação, licenciamento e por aí afora. Algumas operações não onerosas, então isso aqui é um ponto que também tem que ter atenção para algumas situações, principalmente remuneração de administradores. Vai incidir na importação de bens e serviços também. Isso a gente já tem hoje, tá? No PIS/COFINS, no ICMS e no ISS. Então vai continuar mantendo.
Os contribuintes, quem pratique as operações sujeitas aí aos tributos, mas aqui no caso das operações internas, pratique no desenvolvimento de atividade econômica, de modo habitual. Se eu vender esporadicamente, eu tenho um carro, vendo, aí isso não vai estar sujeito. Agora, se eu exploro isso como negócio, vai estar. E nas operações de importação, no caso de bens e materiais ou serviços, aqui a gente vai ter o fornecedor estrangeiro como contribuinte, isso aqui é algo diferente do que nós temos hoje, e o importador. Um ponto bastante relevante é a questão do local da operação. Hoje, o ISS ele incide no que a gente chama de origem, né, onde está estabelecido o prestador. No novo regime, o ICMS também é assim, tá? No novo regime, o imposto vai incidir no destino, né? E aí a legislação ela vai definir o que é destino. Então, no caso de hospital, é algo mais intuitivo, isso não vai mudar. Então, serviços prestados sobre uma pessoa, onde vai ser considerado o local de operação, onde o serviço está sendo desempenhado. Então, no estabelecimento hospitalar, por exemplo. No caso, por exemplo, de medicina diagnóstica, né, em que eu tenho o processamento do exame, né, no município, e o paciente, né, o domiciliado em outro, então pode haver essa discussão. Isso vai para o serviço, o local da operação sobre esse serviço é sobre o paciente, né, que está sendo ali examinado, etc. Então vai mudar para o município dele. Hoje a gente já tem uma discussão chata, né, chata e importante, né, sobre isso a respeito do ISS. Telemedicina, né? Como é que vai funcionar? Onde está o paciente, né? Domiciliado, onde ali está sendo atendido, ou é onde o médico, né? Ele está localizado. Então, tudo isso vai ser impactado por esse novo critério de o imposto incidir no local da operação. Hoje, a regra é no que nós chamamos de origem, né, onde está estabelecido. A gente vai ter uma mudança aí bastante grande que vai passar a ser no destino. Base de cálculo, rapidamente, aqui o valor do fornecimento, o valor da importação, o aspecto importante que não vamos ter mais a incidência por dentro, vai ser por fora. Aí o imposto seletivo, ele vai integrar aí as bases de cálculo do CBS e da IBS, e do IBS. As alíquotas, aqui já começa a ser, a gente já vai caminhando aqui mais especificamente para o setor da saúde. Eu Nós acho que vamos ter essa é a grande dúvida do pessoal, sabe, é, Renato? As alíquotas também, a gente já viu aqui que nos comentários falam sobre os filantrópicos. Eu acho que é interessante a gente levar para eles, né, o redutor de 60%, como vai funcionar para o sim, privado com fins lucrativos e para o filantrópico, né? vamos lá. Então, vai ter alíquotas de referência que vão ser fixadas pelo Senado. Para CBS e por IBS, né? Essas alíquotas, como o próprio nome diz, vão ser de referência, tá, gente? Então, isso é muito importante. Os municípios, os estados e a própria União vão poder fixar suas próprias alíquotas em patamar superior ou inferior. Para o IBS tem um limite ali, que é para poder garantir um repasse, mas o município, o estado vão ter liberdade para fixar essa alíquota. Pode não coincidir com a alíquota de referência, tá? Isso é importante. Então, e com exceção das ressalvas previstas na própria Constituição, o tratamento diferenciado da saúde é um exemplo, tá? Cada estado e cada município ele tem que adotar uma única alíquota para tudo. Então, ó, se o São Paulo, por exemplo, disser que a alíquota do IBS dele é 3%, vai ser 3% para tudo. Mas para a saúde, ela vai ter que ser reduzida em 60%. Então, vai ser 1,2 para a saúde, tá? Então, mas para o restante vai ter que ser tudo a mesma coisa para os estados, tá? Não como uma atividade. Aqui, isso já muda bastante aqui em relação ao que nós temos hoje de experiência, né, pessoal? O, a CBS e o IBS, eles vão ser. Opa, até escrevi errado aqui. Vão ser não cumulativos. Me perdoem aqui o typo, depois eu corrijo. O que que isso quer dizer? Tudo que eu gastar, né, nas minhas entradas, aquisição de materiais, de medicamentos, prestadores de serviços que sejam contribuintes da CBS e do IBS, o valor da CBS e do IBS que incidir nessas minhas compras, contratações, esse valor vai virar crédito para mim. Que eu vou fazer com ele? Então, eu vou pegar todas as operações sujeitas a CBS ou IBS e vou apurar, né? Vou apurar o tributo
sobre isso. Então, do valor apurado, eu vou abater os meus créditos. Tá? Um aspecto que é muito importante, Marco, eu não tinha dúvida sobre isso, mas eu ouvi algumas pessoas inseguras, né? Ah, poxa, mas se eu tenho um tratamento diferenciado, os hospitais, por exemplo, né? Que eu tenho a redução da alíquota em 60%. Aí eu contrato um serviço de um prestador que não tem tratamento diferenciado. Um escritório de advocacia, de contabilidade, uma empresa de auditoria, consultoria. História de advocacia até vai ter uma redução ali, mas é menor. É É, bom alguém, ressaltar, né, Renato, que tudo vai gerar crédito daqui para frente, né? sim, Menos a folha de pagamento. O restante, tudo exato. aquilo que o hospital, luz, água, todos os serviços, né? Tudo que eu adquirir que tiver sujeito a CBS ou IBS vai me dar direito a crédito. Pessoal, folha de pagamento, né? Empregados, isso não vai, isso ele não tem CBS e IBS, então é por isso que não dá crédito. Então, mas tudo que tiver incidência vai me dar direito a crédito. Nessa questão aqui havia muitas dúvidas. Eu tenho um tratamento diferenciado, eu tenho direito à redução da minha alíquota. Eu tenho que estornar o crédito na proporção da minha redução? Eu entendia já que não, pela redação da Constituição e dos projetos de lei que vinham sendo aí, debatidos, mas acabaram incluindo uma previsão determinando expressamente de que não, você pode manter integral. Então, você contratou um serviço de auditoria que não tem 100% lá de CBS e IBS, não tem redução nenhuma. Eu posso manter integralmente aquele crédito, Isso aí. ainda que a minha alíquota sobre as minhas atividades ela seja reduzida. Agora a gente tem uma previsão expressa nesse sentido, então não tem mais a menor dúvida, tá? Eu só avisar aqui o pessoal, Renato, que a gente está recebendo já várias perguntas, muitas perguntas, assim, Então vamos correr até aqui. há uma interatividade muito grande, Tá né? bom. Então há muitas dúvidas aí que eu quero colocar para você. Então eu só vou deixar você terminar a apresentação, Tá dizer para o pessoal acabando, que a vamos gente lá, está lendo vamos. todas elas e a gente vai trazer aqui depois para o pessoal. Tá bom. Ó, uma outra questão que foi muito debatida, né, Marco? Que é na versão original aqui do projeto de lei 68, esse aí que tem por objeto instituir a CBS e o IBS, despesa com plano de saúde não dava crédito, né? Então isso foi muito discutido, né? E acabou aí que o projeto de lei ele foi alterado e agora se permite a tomada de crédito com despesa com plano de saúde, desde que o plano seja ofertado ao empregado e decorra, esse fornecimento, a obrigação decorra de convenção coletiva. A mesma coisa para fornecimento de vale-refeição e vale alimentação. Pode dizer que foi uma vitória aí, né, das operadoras, né, Marco, nesse Isso. aspecto. Bom, como é que funciona então aqui bem rapidinho? Não cumulatividade. A gente tem um hospital aqui com fins lucrativos, aí tem lá, eu trabalhei aqui com uma alíquota padrão de 26,5, tá? Contratou a consultoria de sistemas, R$ 10. Barato, né? Só para ilustrar, né, mano? Aí, 2,65 de CBS e IBS. Custo com medicamentos. Medicamento vai ter ali a gente vai ter um tratamento diferenciado, redução em 60% ou redução integral para aquilo que seja listado. Dispositivo médico, depois CBS e IBS de 53. Aqui também vai ter tratamento diferenciado, que vai ser redução em 60% ou 100%. Custo com aquisição de imobiliário, isso é importante, tá? Investimentos em bens de capital, ativo imobilizado, vai dar direito a crédito cheio, tá? Eu posso tomar já tão logo eu adquira. Então, eu vou somando toda essa CBS e IBS que eu indiquei aqui nos quadrinhos, esse vai ser o valor do meu crédito. Aí eu sou um hospital, imagina que eu tenho uma receita de serviço de 2.000, apuro ali 212, né, de CBS e IBS. Eu vou abatendo desses 212 todos esses créditos que eu fui apontando aqui do lado esquerdo e chego aqui numa CBS-IBS a recolher de 16,50. Então, grosso modo, assim, de uma maneira muito, né, assim, geral, né, é assim que vai funcionar a não cumulatividade, tá, gente? Um aspecto também importante aqui para os hospitais, para o serviço de saúde, Marco, foi permitido o abatimento de valores de glosa, tá? A É, base de cálculo vai essa já ser era uma pergunta que pós-glosa. nós tínhamos aqui sobre as Vai ser glosas, né? pós-glosa. Isso foi uma conquista também, porque na versão original do projeto de lei 68 não tinha isso. Foi na apresentada para votação e que foi contemplada, né? Simples Nacional.
Está mantido o Simples Nacional, isso tem muito peso aqui para pro setor da saúde. Muitas contratações, né, se dá junto a fornecedores aí no Simples, eles estão mantidos, eu vou poder tomar o crédito, tá, de CBS e IBS. Eu só tenho que ter atenção com o seguinte: esse meu fornecedor ele pode incluir a CBS e o IBS no Simples, aí vai ter um valor menor, né, desses tributos. Eu vou poder me creditar só daquilo que incidiu efetivamente. E o meu fornecedor ele tem a opção de adotar o regime ordinário de CBS e IBS. Então, ele adotando o regime ordinário, eu vou tomar o crédito do valor que incidir lá normalmente. Ele vai ficar como qualquer outro fornecedor. Serviço de saúde, vamos chegando aqui, né? Depois desse árduo trabalho aí ao longo de mais de 5 anos, né, Marcos? Se conseguiu Isso. aí a alíquota reduzida em 60% para serviços de saúde, eles estão listados nesse anexo 3 do projeto de lei 68. Aqui nessa segunda, na versão que foi votada, ele foi mantido, né, esse anexo, tal como ele foi apresentado. Do que eu tenho ouvido e discutido, acompanhado as discussões, Marcos, essa lista atende bem o serviço de saúde. Eu não sei se você fala com mais gente, né? Você acessa mais pessoas. Quais são os comentários aí sobre a lista? Eu entendo assim, para o pessoal ficar claro, né? Se a gente partir de uma alíquota dos 26,5, a gente tem esse redutor de 60% que vai trazer para a neutralidade que nós temos hoje, que é em torno de 10,6, 10,7%, né, tributariamente, né? Mas nós temos uma discussão ainda a ser feita dentro dessa neutralidade, que é a área filantrópica, né, doutor? Essa a gente tem agora que trabalhar fortemente no Senado e realizar as mudanças que são necessárias. Sim. Eu entendo que para o hospital ou privado com fins lucrativos, está muito claro, né? O que nós precisamos agora trazer aqui para a nossa audiência é como vai ficar aí os imunes, os filantrópicos, como que vai ficar tudo isso. Acho que não sei se o senhor tem essa base Sim, de. sim, estamos chegando lá. Mas eu me referi aqui àquela lista do serviço de saúde, o pessoal está satisfeito com aquela. Então, isso é Sim, sim, importante. É sim, bom sim, até aí sim. quem der falta de alguma coisa ir comentando, né? A abrangência é ampla, mas é só saúde humana, tá? Como eu disse aqui das glosas, foi previsto aqui que elas vão ser excluídas da base de cálculo. E um ponto importante, tá, gente, que quase deu um ruído aí no meio do caminho, porque saiu na versão do Senado, né, da emenda constitucional, uma redução, um tratamento diferenciado para profissionais liberais, só que é uma redução em 30%, ou seja, metade da redução do serviço de saúde. Médico e outros profissionais liberais da saúde ficaram com uma baita dúvida. Ixi, agora? Será que nós vamos sair dos 60% e ir para os 30%? Eu já entendia que não, né? Mas infelizmente no projeto de lei está expresso lá, ó. Quem for serviço de saúde, ainda que seja profissional liberal, vai ficar na redução de 60%, não na de 30%. Isso, está claro. Bom, aqui é a tal da lista que eu mencionei, né? Então, quem quiser Aham. consultar, tá, fica aí para. Não, mas a lista, a lista atende, né, o setor. Quanto a isso, a gente não teve nenhum problema, né? Nós temos aí algumas dúvidas, doutor Renato, são aquelas listas de medicamentos, né, de Sim, dispositivos médicos que a gente também vai falar aqui daqui a pouquinho, né? exatamente. E, finalmente, aqui as entidades sem fins lucrativos, né? Essa é a maior dúvida que tem aqui na nossa audiência, né? O maior número de perguntas vai dentro dessa linha. Tá. Então, bom, um primeiro aspecto, né? As instituições de saúde sem fins lucrativos, elas serão, e de assistência social, tá? Isso também é importante sublinhar, elas vão ser imunes à CBS, elas são imunes, perdão, à CBS e ao IBS, independentemente de possuírem sebas, tá? Então, isso foi previsto, tá? Então, o sebas vai continuar sendo necessário, vai, por exemplo, para a contribuição ao INSS, vai continuar sendo necessário. Para o PIS/COFINS, né, enquanto eles permanecerem, vai continuar sendo necessário. Para a CBS, não. Para o IBS já não seria, porque ele é um imposto, tá? Então, esse é um primeiro esclarecimento importante. O que aconteceu, né? Essa questão da imunidade tributária, dos requisitos para fruição, não foi discutido ao longo da reforma, mas acabou que no projeto de lei, na versão original, eles incluíram uma série de modificações no Código Tributário Nacional.
sem ter maiores debates, né, a respeito disso e causou muita preocupação. Esses requisitos que foram incluídos na versão original do projeto de lei 68, depois na versão apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes, foram excluídos, tá? Foram excluídos. Lá a gente tinha limitação de remuneração de dirigentes no Código Tributário Nacional. A gente tem isso na Lei Complementar 187, tá? Mas estavam inserindo no código e com uma redação diferente, ia complicar um pouco. Divulgação de demonstração financeira, obrigatoriedade de auditoria, tá? Isso tudo no Código Tributário Nacional, previsão de destinação de patrimônio, tudo isso no Código. O Código Tributário Nacional hoje não contempla nada disso. Acabou que, ao longo aí da tramitação do projeto de lei 68, isso foi tudo excluído. Então, Isso, já houve um avanço, né, Marco, aqui, porque isso aqui ia piorar a situação, né, em relação ao que nós temos hoje. Um aspecto que acabou ficando, eu acabei abrindo uma versão do material aqui que não tem o destaque, eu tinha destacado na outra, né? É o último tópico. As entidades imunes, em geral, tá? A gente tem algumas exceções, e aí o Lucas pode comentar rapidinho, né, daqui a pouco, que exceções são essas, né? Que exceções são essas? Mas as entidades imunes em geral, inclusive as entidades de assistência social que prestam serviço de saúde, elas não vão poder tomar o crédito da CBS e do IBS incidentes nas aquisições, tá? Não vão poder tomar. Ou seja, os valores de CBS e IBS eles vão constituir custo para essas entidades. Tá? É, Hoje já é assim, tá? É importante sublinhar, né? Hoje é assim, as instituições, quando elas adquirem, né, serviços e produtos, tem tributação em cima disso e não se toma crédito, né? Não se toma crédito. Então, isso não vai mudar. A questão é que para os hospitais com fins lucrativos, foi autorizada a tomada de crédito, ele vai repassando, e para as instituições imunes, isso vai constituir custo, né? Mas eu acho que um ponto que merece até mais atenção do que isso é que o, hoje o que essas instituições têm de custo tributário, de resíduo tributário, ele vai sofrer um aumento, né? A CBS e o IBS, incorridos pelas instituições, vão ser superiores ao resíduo tributário atual. Então, o estudo da LCA, que foi encomendado pelo setor de serviços de saúde, ele aponta um resíduo tributário atual, né, para os prestadores de serviços de saúde, os hospitais, de 4,4%. Quando a gente migrar para a CBS e para o IBS, esse custo tributário, esse resíduo vai aumentar para mais de 5%. Então, especificamente para as entidades imunes, a gente está tendo um problema ainda com a questão da neutralidade, da neutralidade, neutralidade. de se manter o tratamento saudável. Então, precisa haver ainda uma correção. E aqui é importante, mas agora, como é que vai fazer? A Constituição, ela autoriza que a lei complementar ela preveja situações em que as entidades imunes vão poder tomar crédito. Então, operações de exportação, por exemplo, que são imunes, o exportador pode manter o crédito. Setor jornalístico, né, Barduco, me ajuda aqui com a memória, quais os outros que foram contemplados com a possibilidade de manutenção, Lucas? Foi o setor jornalístico e foi o. Não lembro de cabeça qual que era o outro que tinha. Olha, que pode manter o crédito, né? Bom, então, Mas é. se eu não me engano, do serviço classe artística, não foi algo assim? Não, foi de rádio. Jornalismo e Jornalismo e transmissão. radiodifusão Isso. Então, gratuita, né? jornalismo e transmissão de rádio, que são serviços que têm a saída totalmente beneficiados, totalmente zerada de CBS e IBS, a lei complementar autorizou a manutenção. A lei complementar usou da faculdade prevista na emenda constitucional 132. Assim como a lei complementar poderia ter usado essa mesma faculdade para prever isso para as instituições de saúde, mas ainda não fez, né, Marco? Esse aqui que está sendo Eu objeto acho do trabalho. Renato, acho que cabe ressaltar aqui,
A gente conseguiu, através aí de uma parceria junto com a CMB, né, e com as demais entidades, FBH, CN Saúde, né, mas liderados pela CMB, né, pelo presidente Mirócles e o time da Confederação Brasileira das Misericórdias, a gente conseguiu, na Câmara, retirar muito do texto que impactava no setor filantrópico. E nós temos agora um desafio nesse texto no Senado, então já há um estudo aí para apresentação de uma emenda, né? E a gente vai trabalhar novamente aí junto com a CMB para modificar essa última questão que a gente entende que não traz a neutralidade que a gente está brigando para todo mundo, né? Aqui a gente vê claramente que o setor filantrópico ele terá um impacto diferenciado e a gente precisa trabalhar isso. Então, nós já estamos trabalhando com a CMB nesse objetivo, que a reforma tributária para o setor saúde não aumente a carga tributária em relação aos patamares atuais para ninguém no setor saúde. E aí nós, então, junto com a CMB, vamos apresentar, sim, uma emenda, já foi construída essa emenda, a gente agora, na retomada dos trabalhos, vai buscar, junto aos senadores, esse diálogo, né, para que esses créditos do setor filantrópico, né, tenham uma outra destinação. Senão, o setor filantrópico acaba pagando mais na hora da compra e não se utiliza desses créditos, né? É isso, mas é importante, né, Marco, que houve já um grande avanço, né? Aquelas disposições do Código Tributário Nacional que Isso. estavam aqui poluindo, né? A discussão elas já foram retiradas e a gente tem ainda aí o Senado Federal para conseguir resolver essa questão. Tem previsão na Constituição autorizando a fazer isso, né? Então, eu pessoalmente estou muito confiante aqui no trabalho da CMB com o apoio das demais entidades. É Isso aí. uma observação que eu acho que vale aqui é que por conta da imunidade, né, as entidades de saúde e de educação acabaram sendo penalizadas, mas eu acho que não é, isso daí foi um efeito colateral que deve ser consertado e evitado no Senado, porque outras atividades como dispositivos, venda de dispositivos médicos, medicamentos, produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, então alguns itens ali que se determinou que fossem alíquota zero, as empresas desses setores vão poder manter os créditos por ser alíquota zero. Aqui, que é uma imunidade, ou seja, é algo em tese mais forte até do que a alíquota zero, as empresas acabaram saindo, as empresas não, né? As entidades acabaram saindo prejudicadas. Eu estava olhando aqui, realmente é mídia, né? E aí livros, jornais, periódicos e papel, né? O outro setor que vai poder manter. Então, são setores que têm insumos significativos e que emplacaram ali na redação do PL aprovado na Câmara esse direito de manutenção. Aí a emenda é justamente para enquadrar as entidades filantrópicas de saúde e educação nesse mesmo dispositivo, numa sistemática que já existe, né? E eu quero aqui registrar, né, doutor Barduco e doutor Renato, que haviam praticamente 10 pontos ali que impactavam diretamente o setor filantrópico no texto final ali na Câmara. E através de um diálogo, através de uma. Eu preciso destacar aqui o trabalho do deputado, o deputado Antônio Brito, o deputado Pedro Westphalen, né, e o deputado doutor Luizinho. Né, foram parlamentares aí que se empenharam, nos ajudaram muito, né? Um do Rio Grande do Sul, um da Bahia, um do Rio de Janeiro, e que foi muito importante, né? Nós limpamos esse texto aí, bem dizer, no dia da votação. Então, foi uma estratégia de diálogo de todas as entidades aí, e a coisa realmente funcionou. Temos ainda, sim, esse desafio para o Senado, né, que é a questão dos créditos pelo setor filantrópico. Esse, para mim, é o maior desafio que nós temos agora pela frente, e a ANAP já está junto aí principalmente com a CMB e as demais entidades, e nós vamos atuar diretamente para que isso seja modificado no Senado. Agora, então, acho que vamos entrar na questão, doutor Renato, de medicamentos também. Vamos falar rapidamente, daí a gente põe um pouquinho de números aqui, né? Tá bom. Bom, dispositivos médicos, como eu mencionei, tem a previsão de redução em 60% para os itens listados no anexo 4 do projeto de lei. E também tem uma previsão de redução em 100% para itens listados no anexo 13 do PLP. Como o Lucas lembrou, essa redução em 100%, né, então, para quem fornece dispositivo médico, aí a alíquota zero, ele não precisa estornar eventuais créditos, né, na entrada, né, ou no caso de 60% ajustar isso. Né? Então, nós temos essa previsão aqui, isso vai poder ser revisado quinquenalmente, e a cada 120 dias o ministro da Fazenda e o comitê gestor também vão poder
sentar para atualizar, né, essas listas. O grande problema é esse, né, doutor Renato? Nessa questão, tanto dos medicamentos como dos dispositivos médicos, foram as listas, né, que estão sendo propostas, né? Então, você tem aí uma redução de 60% para todos os medicamentos, exceto, são 383 itens na lista de medicamentos, né, que vão ter uma alíquota reduzida aí de 100%, e nos dispositivos médicos são 105 dispositivos médicos que estão com redução parcial e somente 17 estão na lista com isenção completa. A gente entendia lá atrás, lá na PEC ainda, que essas reduções elas deveriam ser para todos os dispositivos médicos e para todos os medicamentos. Mas essa questão de lista é uma questão que o governo trabalha isso há muito tempo. A gente sabe que a Receita Federal sempre atuou com essas listas. O que a gente vai ter que trabalhar aqui é a expansão dessas listas, né? Porque isso também é muito dinâmico, tem muita inovação no setor sempre, e você tem essa dificuldade, né? Se você tem um medicamento dentro da lista, um dispositivo médico dentro da lista, e depois de colocar uma inovação, um novo medicamento, um novo dispositivo, né? A gente vê com dificuldade a revisão dessas listas aí, né? Então, a gente também vai tentar lutar no Senado aí com os nossos, aí a gente fala de Abraid, Sindusfarma, Interfarma, Abmed, né? Que são as entidades aí, a BIMO, que representam esse setor de dispositivos e medicamentos, né? A ANAP entende que se há um aumento de custo, ah, um aumento tributário que pode aumentar o custo desses insumos que são muito importantes para o nosso setor, a gente tem que estar ali lutando para que isso não ocorra, né? Perfeito. E aqui, para os medicamentos, houve algum avanço ainda, né? Porque vejam que para dispositivos são duas listas, o medicamento é uma só. Então, ele diz: o medicamento registrado na Anvisa, sempre a redução é em 60%. Aí o que está sendo listado é aquilo que é reduzido em 100%, mas ainda tem ajustes a serem feitos, né, Marco? É bem isso. Mas eu Bom, acho aqui. que, Ah, perdão. né? ah, eu creio assim que a gente ainda tem espaço para trabalhar. Acho que o setor saúde conseguiu avançar muito nessa reforma. E esses pontos, como a gente trouxe dos filantrópicos, dos dispositivos médicos e dos medicamentos, são pontos que a gente ainda pode melhorar no Senado, nesse texto do PLP 68. Aqui é uma simulação que a gente fez, já com base nos dados do último observatório ANAP, né? Então, para os hospitais com fins lucrativos, hoje, isso aqui varia de instituição para instituição, tá, pessoal? Mas é só uma média ali, né? Então, hoje a gente tem de tributação de consumo entre PIS, COFINS, ISS e o que nós denominamos de resíduo tributário, ou seja, aqueles tributos que vêm nas compras, nas contratações e que a gente não enxerga, né? Isso está atualmente em torno de 10,88%. Tá? No cenário pós-reforma, nós temos, aqui eu digo essa queda é dentro da margem de erro, tá? Então é 9,92. De novo, vai variar de instituição para instituição, mas a mensagem aqui é que, de uma maneira geral, a gente pode dizer que se atingiu a neutralidade, né, Marco? Então, Isso é um dos importante, né? objetivos foi atendido. Então, vai aumentar, vai diminuir para um, pode diminuir um pouco, outro um pouquinho mais, mas na Isso. média, né, o que nós tivemos aqui foi aquele 60%, a redução foi suficiente para manter a neutralidade tributária. O desafio aqui para manter essa neutralidade é lá nas alíquotas efetivas, né? Porque se começar a subir muito, aí acaba, a gente pode ter aumento, né? Então não pode ficar fora desses 26,5, a um pouquinho mais do que isso. Se ficar muito além, a gente pode ter aumento em relação à carga atual. E para os Ok. hospitais imunes, olha ali o resíduo tributário que eu falei para vocês. Hoje, a carga tributária de consumo dos hospitais imunes, né, dos filantrópicos, é o resíduo tributário, 4,4. Com a reforma, né, se forem os 26,5%, a gente vai ter aí pode ter um pequeno aumento, né, de carga tributária. E tanto quanto essa alíquota de 26% seja maior, pior vai ser o efeito, né? Então, com a autorização para tomada de crédito, a gente resolveria não só essa questão, mas também daria efetividade à imunidade prevista na Constituição para essas instituições.
Bom, então aqui de material, Marco, que eu tinha para apresentar, eram essas as considerações. Já deixo aqui disponível, viu, Marco, se você quiser já falar com o staff da ANAP para dividir a apresentação, tá o todo mais que Isso. autorizado. Eu já fiz alguns pequenos ajustes aqui. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Então vamos para as perguntas e debates, né, meu amigo? Vamos lá, doutor Renato, né? Ah, muitas perguntas sobre essa questão do, do ICMS nos estados, muita sobre a questão dos créditos, né? Mas assim, o senhor entende que essa lista ela pode ainda ser modificada? Essa questão de medicamentos e de dispositivos médicos, a gente ainda consegue alterar no Senado? O senhor acha que há espaço? E outra coisa, os estados, eu vejo que eles têm dificultado muito também a questão das listas, né? A gente já viu isso no passado, o estado de São Paulo ele teve aí um comportamento diferenciado em relação a cobrar impostos sobre medicamentos e dispositivos médicos. Como que o senhor vê o espaço para esse diálogo dentro do Congresso Nacional ainda? Eu acho que sim, há, né? O Senado não é carimbador, né, Marco? A gente viu lá na emenda constitucional que o Senado fez ajustes na PEC 45, né, antes de remeter de volta para a Câmara. Então, eu acho que sim. O que eu tenho observado é que esses apontamentos têm embasamento técnico, né, desses ajustes nas listas. Então, eu acho que há espaço, e mesmo porque, do que eu tenho ouvido aí dos depoimentos, essas listas, elas nem, vamos dizer, atingem o tratamento atual da legislação de CMS de piscofins para dispositivos e para medicamentos. Então, eu entendo que há espaço para trabalhar e há fundamento técnico para sustentar aí o pleito. Há uma preocupação muito grande aqui nas perguntas, doutor Barduco, doutor Renato, né, sobre os créditos que se não se aplicarão às instituições filantrópicas, trazendo um completo descompasso nos custos. O que fazer? Bom, hoje já é custo tributário, tá, gente? Então, o que a gente busca aqui são, ó, deixar de ser custo e também não haver aumento de carga, né, para as instituições filantrópicas. Então, isso agora é o assunto número um aí, né, Marco, aqui da agenda da CNB, e da ANAP, que também está apoiando nesse pleito. Então, eu acho que agora é avançar junto ao Senado, né? Em relação a isso. No caso dos hospitais sem fins lucrativos, como ficam as aquisições de medical devices? Não vão gerar crédito de CBS e IBS? Não, na redação atual, não. Do jeito que está no projeto de lei, não. É importante dizer de novo, então tá perdido, tá tudo perdido. Não, perdemos aqui uma batalha, né, nessa versão da Câmara, mas a Constituição, de novo, é importante ressaltar, ela autoriza que o legislador infraconstitucional, aqui no caso a lei complementar, ela contemple essa possibilidade, tá? Então, tem ainda espaço para trabalhar e por isso que eu, pessoalmente, aqui eu me digo confiante de que o setor filantrópico vai ter sucesso no pleito. Tem um ponto aqui também relevante, né? Que de última hora foi tirado um dispositivo que previa que as importações também seriam tributadas, né? Esse estava no texto, assim, o penúltimo, diga, o último é o aprovado. O penúltimo texto dizia que as importações e aquisições, além de não gerar direito a crédito, né, elas não ficariam sujeitas à imunidade. Esse termo importações foi tirado de última hora, né? Então, a princípio, quando for importação de bens materiais, continua sendo imune, né? Só quando for aquisição no mercado interno aqui, aí a empresa fornecedora tem que pagar o tributo e isso, pela redação atual, não gera direito a crédito. Acho que esse é um ponto que também vai ser alvo de discussão ali no Senado, né? Ok. Os incentivos fiscais do ICMS têm atualmente impacto nos preços de medicamentos pagos pelos hospitais. O fim dos incentivos pode representar aumento de preços finais? O senhor pode discorrer sobre essa situação? Sim, né? Isso vem sendo gozado que vem sendo pouco debatido, né? Nós interagimos muito com o setor de operador logístico, enfim, que tem acaba colocando aí em prática, né, os programas de benefícios fiscais concedidos por estados, né? E então, sem dúvida, né? Nós temos, por exemplo, no Espírito Santo, né? A redução do ICMS
nas operações interestaduais a 1,15, né, a 1,15%. Então, pega lá um medicamento, né, que hoje não tenha nenhum, ou tenha um benefício até 12%, vamos dizer, de tributação de ICMS. Então, se a operação for praticada por meio do Espírito Santo e dentro de programas lá que o Estado oferece, isso cai para 1,15%. Então, vejam, é uma redução bastante substancial. Ah, tem o DIFAL, né, etc. Então cai de 12 eventualmente para 8, mesmo assim é uma redução bastante substancial. Quando a gente vai lá para a CBS e para o IBS, imaginando em um medicamento que tem uma redução em 60%, vai cair para 10,6, né? Então vejam, a reforma tributária vai acabar com os benefícios, seja porque não vai poder ter mesmo, ou seja por conta desse deslocamento, né, de competência da origem para o destino. Então, a gente vai ter um aumento de carga tributária nesse tipo de situação. O medicamento ainda vai ter um tratamento diferenciado. Se eu comprar qualquer outra coisa que não tenha, né, tem a tributação cheia, e o impacto vai ser maior. Aqui, só a título de curiosidade, tá, gente? Grande parte da cadeia comercial brasileira, hoje ela se sustenta em cima de programas de benefícios fiscais. Então, com o fim disso, invariavelmente a gente vai ter um aumento de tributação, que eu acho que não está sendo capturado nessas estimativas aí do governo de recomposição, de arrecadação, e esse tipo de coisa. Então, sim, né, o fim dos benefícios fiscais, na imensa maioria dos casos, vai resultar em um aumento de carga tributária dos itens que hoje têm benefício. Doutor Renato, o senhor pode fechar a tela, então, só para a gente voltar para o outro modo de tela? Opa, E também, assim, pessoal, todas as perguntas que vocês quiserem fazer, a gente aí tá à disposição. Eu acho que uma parte que eu vejo aqui que tem muita dúvida ainda, doutor Renato, são sobre as empresas optantes do Simples, né? O nosso pessoal tem algumas dúvidas sobre esses créditos, né? Ainda, né? O senhor poderia discorrer um pouquinho mais sobre isso? claro. O Barduco, já, se você tiver fácil aí já uma apuração de simples quebrada por tributo, só para a gente poder aqui Vou até abrir aqui. exemplificar, ele vai procurando Aham. aí. Bom, Uhum. o simples, gente, ele vai ser mantido na reforma. Então, esse é um primeiro ponto. O simples, no que ele consiste? É num recolhimento unificado de uma série de tributos federais e os estados, né, e os municípios, a maioria, né, se não todos, prevêem a possibilidade de o ICMS e do ISS serem incluídos também nesse recolhimento unificado. Então, o simples ele abrange, por exemplo, o INSS, ele abrange o PIS/COFINS, ele abrange imposto de renda, abrange O prestador de contribuição serviço. contribuição social sobre o lucro, ICMS, ISS. Quando acabar, né, o PIS/COFINS e o ICMS e o ISS, então a gente vai ter lá no meio dessas rubricas, ó, o Barduco tá projetando aqui, né? Você já até pôs o CBS e a IBS. Então vai ter a CBS e o IBS aqui. Precisa só arrancar esse ISS, né, Barduco? Mas que eu vou poder tomar crédito? Vou. Só que a CBS e o IBS, que vai ser recolhido pelo fornecedor no Simples, se ele não adotar o regime ordinário, ele vai recolher bem menos, né, do que no regime ordinário. Eu só vou poder tomar crédito daquilo que efetivamente tem incidido. Se foi bem menos, meu crédito vai ser menor. Esse meu fornecedor, ele vai ter a opção de adotar o regime ordinário, como todo mundo. Aí eu vou tomar o crédito segundo aquele que incidir no regime ordinário. Então eu vou poder tomar créditos, o que vai poder mudar é o tamanho, né, o valor do crédito. Se o meu fornecedor tiver no adotado simples para a CBS e para o IBS, vai ser um crédito menorzinho. Se ele tiver adotado o regime ordinário, vai ser um crédito normal. É Doutor, eu acho que aqui. aqui tem uma pergunta que chegou que se inclui Tabarduco dentro disso, né? As empresas de serviços médicos que possuem PJ só para trabalhar e receber, como ficarão? É.
Acho Pergunta é. boa Aba pergunta. de foguete essa pergunta, hein, Marco? Isso é Porque só você aquilo que eu escolheu a dedo estava. essa, hein, Marco? Não, foi ótima pergunta mesmo. Aquela tabela que eu estava mostrando era do ano de 2027, né? Por isso que ela tinha Ah, ISS, tá. mas tinha o IBS também. Aqui, ó, essa é de 2032, tá? E aqui a gente tem a tabela de 2033. Isso aqui está na lei, no projeto de lei complementar aprovado. Aqui a gente tem a quebra de tributos já sem o ISS, sem PIS/COFINS, porque é o ano de 2033 que já está com a transição completa. Isso daqui interessa só aos estados e municípios e União, porque para o contribuinte que está pagando é a mesma coisa. Então, ele paga lá aquelas alíquotas hoje do Simples, elas têm uma divisão hoje entre IRPJ, CSL, PIS, COFINS, ISS e contribuição previdenciária. Ao longo dos anos ali, a partir de 27, né, daí 28, 29, 30, 31, 32 e 33, essa composição vai mudando ano a ano para refletir a mudança de um tributo ou de outro, a substituição, né, dos atuais tributos pelos novos. Isso aqui vai se aplicar para quem fizer a opção de pagar pela tabela unificada, né? Então, para quem não quiser mudar nada. Aí, o que que acontece, né? Quem toma esse serviço vai tomar o crédito, vai apropriar o crédito, só que o crédito vai ser só o valor efetivamente pago aqui, que vai ser bem pouquinho comparado, né, com o... Então, imagina que a Regime ordinário. alíquota com o regime ordinário. Então, imagina que a alíquota padrão da CBS e do ISS combinada para serviços de saúde seja algo como 11%, né? O que ele vai pagar aqui dentro do Simples vai dar menos que isso, né? Lembrando que aqui esse 14% aqui não é a alíquota do IBS, é 14% do que for recolhido vai ser alocado como IBS. Então vai ser bem menos do que os 11% que são a carga do setor. Para aquela PJ que presta serviço somente para hospitais, faz mais sentido fazer a opção de tirar o IBS e a CBS de dentro aqui dessa tabela e pagar por fora, né? Por quê? Bom, ele vai pagar mais, só que ele vai dar mais crédito para o O hospital por que fora está é recolher o contratando. IBS e a CBS, tá? Não é por fora Não é inocentemente. não é por fora sem nota, né? Não, é recolher esses tributos por fora da sistemática do Simples Nacional. Então, a sua alíquota do Simples Nacional cai um pouquinho, por outro lado, você paga a CBS e o IBS calculados pela alíquota cheia, vai dar um valor maior. Só que aí essa PJ pode apropriar crédito, né, de alguns gastos que ela tem ali, ela vai poder apropriar crédito, e para o hospital, aquilo ali vai gerar também um crédito maior, né? Então, para PJ que presta serviço apenas para hospitais, tende a ser mais vantajosa essa sistemática. Para PJs que prestam serviço, a gente tem ali um pouco para hospital, mas também para pessoa física, alguns consultórios, né, que têm receitas preponderantemente de pessoa física e de plano de saúde. Aí para essas, a tendência é que seja mais vantajoso optar pelo recolhimento unificado. Então, vai ser uma análise caso a caso. Olhando sob a ótica do hospital que está contratando, aquele hospital que com fins lucrativos, né, que apropria os créditos, tem que tomar cuidado aqui, né, porque às vezes duas PJs cobrando ambas, digamos, R$ 10.000, pode ser que o R$ 10.000 de uma seja melhor do que o R$ 10.000 da outra, né, se ele der direito a crédito maior de CBS e IBS por conta da sistemática do Simples. Aqui só um aspecto, tá, gente? Nessa contratação, falaram de que PJ é formada por médicos, né, de serviços médicos. Então, se for uma sociedade de profissão, vamos dizer assim, legalmente regulamentada, como a medicina, né, e outras atividades, vai ter um tratamento diferenciado de 60%, tá? Isso não vai mudar, né? Isso não vai mudar. Aí um profissional liberal que não seja da área da saúde vai ter o tratamento diferenciado, a redução em 30%. Isso vai impactar também no crédito que eu vou tomar sobre os tributos que incidirem efetivamente. Olha aqui uma outra pergunta bem interessante para vocês, né? Para os tomadores de serviços filantrópicos, que são substitutos tributários, e tem que reter imposto de renda, CSL, PIS, COFINS e ISS. Qual será o impacto? O filantrópico tendo que fazer retenção? É, Nenhum. A diferença é que ele, ao invés, hoje, por exemplo, a retenção que ele faz de PIS/COFINS, ele vai passar a fazer a retenção, muito provavelmente, né? Deve haver alguma previsão de retenção da CBS. Se essa previsão ela não existir, né? Isso ainda está em aberto,
ele vai passar a reter só o imposto de renda e a CSL. A condição dele de imune não muda a obrigação dele enquanto agente de fonte, de reter tributo de prestadores de serviço e afins. CBS e BS pagam nas aquisições de bens para o ativo fixo originados do exterior serão devidos? Digo para entidades sem fins lucrativos. Essa é a pergunta do Daniel Andrade. Ah, ótimo. Foi isso que o Lucas comentou, né? De novo, as instituições filantrópicas, né? A imunidade delas, ela é prevista na Constituição. Ainda que o projeto de lei não previsse isso, certamente ia ser confirmado depois pelo Judiciário, como fez o Supremo Tribunal Federal, né? Para o ICMS e para o próprio PiscoFins. Então, o tratamento ele não deve mudar. O que deve gerar alguma discussão, isso a gente tem que acompanhar, é a questão de contratação de bens imateriais, software, né, por exemplo, e serviços do exterior em que foi enquadrado como contribuinte ou fornecedor. Hoje não é assim, né? O contribuinte é sempre quem importa, independentemente de ser serviço, ou bem imaterial. Mas um equipamento, né, foi mencionado ativo imobilizado aí, né, Marco, na pergunta, Isso. vai ter o mesmo tratamento, que nós temos hoje, ou seja, não vai pagar. Eu achei interessante essa pergunta aqui, até para dentro do contexto a gente levar a informação para todo mundo, né? A analista ela pergunta o seguinte, ó: os distribuidores de produtos médicos, órtese e próteses, serão contemplados com a alíquota reduzida? Está dentro daquilo que a gente falou das listas, né? Mas eu acho que é Sim. interessante colocar aqui para eles um pouquinho mais sobre essa área, né? Eu vejo que é uma preocupação muito grande, né? Nós temos aí hospitais que trabalham muito nessa área e que o impacto é muito maior, né? Sim. Ali o tratamento diferenciado, ele é pro produto, tá? Independentemente de quem vá comercializar. Então, não é só a indústria ou só o importador, o distribuidor local, ele também vai estar sujeito ao tratamento diferenciado, a depender de como se enquadre o produto dele. Se tiver listado, no caso dispositivo médico, tem que estar listado na lista de 60%, então vai ter a redução em 60%. Se tiver na lista de redução em 100%, então vai ser essa a redução aplicada. Só deixando claro aqui que o material, então, da apresentação tem várias perguntas, ele vai ser compartilhado, o doutor Renato e o doutor Barduco já autorizaram, e entrar numa pergunta aqui que a gente não entrou, numa parte aí, num elo da nossa cadeia, que são os planos de saúde, né? As empresas, então, Renato, que contratam plano de saúde, podem gerar créditos tributários desses planos que foram contratados? Então, sim, conquanto sejam planos ofertados a empregados, tá? CLT, e essa oferta ela seja uma obrigação decorrente de convenção coletiva. Então, atendidas essas condições, vai dar direito a crédito. Na versão original não dava nada, é zero. Bom, eu acho que a gente aqui já se encaminhando então para o final, né? Acho que a gente conseguiu aqui tramitar aí por todas as dúvidas pré-existentes, né? E dizer que hoje saiu também o cronograma do trabalho no Senado, né? A gente vai ter aí agora, pelo menos por 2 meses, aí toda uma discussão, tanto na CCJ, há um grupo da CAI também que vai fazer essa discussão, e a gente vai tentar melhorar ainda mais tudo isso que já foi conseguido para o setor saúde. Eu entendo que o setor saúde ele demonstrou uma força muito grande, né, nessa reforma tributária, como o doutor Renato bem disse no início, né? Se você não participar, se você não estiver ali, se você não ficar colocando essas necessidades que o setor tem, não fazer esses debates como a gente está fazendo aqui e que vocês nos trazem aí as percepções de vocês e que a gente pode colocar para vocês um pouco do que é feito, a gente não vai melhorar. Eu vejo um melhoramento porque há esse diálogo, esse entrosamento e eu sou um eterno otimista e creio que a reforma tributária ela vai melhorar em muito, não só o nosso setor, mas a gente vai acabar talvez aí com algumas discrepâncias tributárias de alguns setores que acabavam não pagando e onerando muito mais outros setores, né? Doutor Barduco, doutor Renato, então para as considerações finais aí, né? Gostaria que vocês colocassem aí dou uns minutos aí para vocês colocarem as suas percepções finais. Então, doutor Bardu.
Bom, primeiro agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo a gente, né? Foi um prazer apresentar novamente aqui, junto com a ANAP. É, Acho que a reforma tributária está numa fase mais avançada agora, né, do que das outras vezes que a gente falou, mas ainda tem alguns pontos a serem regulamentados. Além dessa questão do que vai ser regulamentado, o que brigar, eu acho que o que cada empresa pode fazer nesse momento, cada empresa ou entidade pode fazer nesse momento é estudar os impactos individuais para, assim, o que na minha empresa, na minha entidade, qual vai ser o impacto específico com os meus insumos, os meus dados financeiros, para entender. E aí tem questões aí muito que podem ser endereçadas de um jeito contratual, negocial, né? Então, aqui, dentre as centenas de comentários que vieram, teve alguém que comentou no meio, achei interessante ali, que poxa, mas se o meu fornecedor vai poder manter crédito, então vou renegociar preço com ele. Acho que é exatamente Isso. essa a tônica do que o que cada um deve fazer, né? Onde eu consigo negociar preço, já que ele está ganhando, onde eu não consigo, o que que eu faço com o meu cliente, meu fornecedor. Então, a gente está no momento inicial, mas é bom desde já ir se preparando para esse cenário, né? Obrigado, doutor Lucas. Doutor Renato. Obrigado mais uma vez aí, Marco, a toda a ANAP, né, pelo espaço, ao pessoal pela participação. Eu acho que foram muitas, né, as conquistas aí até agora. A gente tem um trabalho ainda árduo pela frente, né, Marco? Mas eu diria aqui que o setor da saúde está naquele pelotão de elite de qualidade de trabalho aí na reforma tributária, né? Então foi assim, muito gratificante acompanhar isso, né? A liderança exercida, a organização, né? Profissionalismo, o setor da saúde tá de parabéns. Estava passando o olho aqui nas perguntas para ver se tinha mais alguma coisa para comentar. As perguntas muito boas também. Tem uma só, Marco, que eu acho importante, eu acabei não Opa, vamos falando, bem lá. rapidinho aqui. O crédito, gente, tinha também uma outra polêmica para a tomada de crédito, que na redação original do projeto de lei se previa a tomada de crédito sobre o imposto pago pelo fornecedor. Isso poderia deixar o contratante, né, os hospitais contratantes aí de serviços, adquirindo produtos, na situação de ter que fiscalizar o fornecedor para ver se tinha recolhido ou não. Na versão do PL encaminhada pelo deputado Reginaldo Lopes, voltou a redação da emenda constitucional, ou seja, a regra é o tributo incidente, eu não tenho que fiscalizar. Só vai poder valer a regra do efetivamente pago quando tiver split payment, que alguém perguntou aqui do Isso, tal do split realmente eu payment, fiquei com né? essa pergunta ali. Ou quando a legislação prevê que o próprio adquirente possa recolher o tributo. A gente tem que tomar cuidado. O Bernard Api, eu sei que tem muita gente aqui, mas eu posso falar porque isso, se ele me perguntar, eu falo para ele também, né? Ele é um cara, ele é como o Marco, assim, ele não desiste, né, do ponto de É, vista até o fim. Então é curioso que algumas questões que foram tratadas na Constituição, que ele teve que ceder, ou foi goela abaixo, né, Marco? Vai ser é. assim, você quer decidir, mas vai ser assim. Aí vem no projeto de lei complementar, aí aparece de novo, né? Então, essa situação do imposto incidente é muito emblemática. O O- Bernardo Api, ele defendia que não houvesse excepcionalidades, né, para ninguém, que houvesse, que fosse igual para todo mundo, né? Então, educação e saúde brigaram muito por conta muito, dessa excepcionalidade. Ele muito, muito. realmente aqui respeitando todo o trabalho do doutor Bernardo Api, da Camila, né, doutora Camila, mas assim, a gente lutou muito por essas questões da excepcionalidade para o setor saúde, né, e É, alguns outros setores, como cesta básica, alimentação, que também entraram nessa questão da excepcionalidade. Mas o doutor Renato toca num ponto que eu acho muito relevante. Ele tem uma visão de de não abrir mão daqueles propósitos, daquilo que ele acredita, né? Mas aí ficaria muito ruim, né? Eu, como tomador desse crédito, ter que fiscalizar quem me vendeu, se ele pagou o crédito ou não, é. para que eu pudesse ter esse crédito, né? Isso. Então acabou que nessa versão que foi votada, aí ficou mais alinhado com a Constituição. A questão do Código Tributário Nacional, já para a gente fechar, né, Marco? Eu tinha dado eu tenho uma suspeita aqui, né? Porque na Constituição, por que que se previu que para a CBS não ia precisar mais de sebas, né, para poder fruir da imunidade? Não foi só por bondade, né, ali para conceder uma graça. É porque é o seguinte, como eles foram concebidos para serem
tributos gêmeos univitelinos, você fala, pô, como é que eu faço? Se eu dou imunidade para o IBS e a CBS fica sem imunidade, vou exigir SEBAS para o IBS. A solução encontrada foi, ó, vamos dispensar os SEBAS para o IBS. Aí o pessoal, opa, vai dispensar o SEBAS para a CBS, então vamos mexer no código para exigir, né, os requisitos que estão, muitos deles, mas acabou ficando meio torto, né, que estão na Lei Complementar 187, a gente coloca no código e aproveitamos e corrigimos algumas coisinhas, né, vem aquelas pequenas maldades, né, Os e, jabutis. e os jabutis, aí acabou que isso tudo foi derrubado, né, como o Marco Isso. destacou bem, mas é interessante, porque você vê o que o pessoal recuou na emenda, teve que recuar na emenda constitucional, os defensores, né, do projeto. Aí a gente vê no projeto de lei tentativas de voltar. É, é bom trazer isso, Renato, aqui para finalização, né? Você tocou num ponto, por exemplo, eles não queriam colocar na PEC, né, que era uma proposta de emenda constitucional, o tamanho dos redutores de alíquota, né, que seriam uns 60% no caso da saúde. Eles haviam colocado num texto inicial que haveria uma excepcionalidade para o setor de saúde e educação, mas a gente lutou para que houvesse dentro desse texto, né, essa alíquota, quais eram as reduções, né? Então eu entendo que tudo isso é bom quando a gente tem um evento como esse, pode trazer à tona aqui para o pessoal entender um pouco mais, né? Talvez muitas vezes não é o que a gente queria, mas é o que foi possível fazer, né? E a gente está de olho, né? Como você muito bem falou, esses jabutis aí, eles acabam aí trazendo nas entrelinhas, muitas vezes, os grandes problemas, né? Então, por isso que ter uma consultoria como vocês que nos auxiliam nessas questões todas de textos, né, e trâmites, ajuda muito para a gente fazer a parte política aqui dentro do Congresso Nacional. Muito bem, obrigado mais uma vez, viu? E meus parabéns, viu, Marco, por todo o trabalho aqui. Te agradecer e parabenizar em público. Bom, pessoal, foi um prazer ter estado com vocês. Em nome da ANAP, a gente agradece, né, a parceria de todos. Dizer que vai ficar aqui no YouTube, vai ter um link aqui a colocar. Gostaríamos de informar que a gravação do evento será disponibilizada no YouTube. E, além disso, o link para a apresentação estará disponível no site da ANAP assim que a cobertura do evento estiver concluída. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem também, podem nos enviar e-mails, qualquer proposta, alguma coisa que você queira propor, que você entende. Eu acho que nós temos um desafio grande pela frente, foi colocado aqui. Vamos trabalhar muito dentro desses desafios e contar com a parceria de vocês aí, pressionar o seu senador agora, para que ele entenda tudo que está acontecendo aqui, principalmente com a questão da área filantrópica. Nós precisamos mudar essa questão da área filantrópica, que está ajudar aí a questão dos medicamentos, né, dos dispositivos médicos, atuar junto como um setor mesmo que cada elo é importante, que a gente tenha uma neutralidade para todo mundo. Em nome, então, do nosso conselho, nosso presidente do conselho, doutor Eduardo Amaro, agradeço aí a participação de todos e um bom dia.